noite, pessoal. Então, estamos oficialmente ao vivo aqui no LinkedIn para dar seguimento ao nosso programa de workshops do programa de mentorias, o IBR, junto com Mentorias Games Brasil. Quem for entrando, vai mandando boa noite aqui para também já ver quem é que está chegando, quem é da galera do programa está vindo aqui, quem são as pessoas. Essa é uma live aberta, então a gente espera também que a gente consiga trazer mais pessoas da comunidade, de fora do ecossistema. Boa noite, Paula, que esteve em todas as aulas, todos os workshops até aqui também, que eu sei que está no programa. Vou dar um tempinho aqui para a galera chegando, que ainda são 5h59, então acho que a galera ainda vai entrando com o tempo. Aí a galera já entrando. Boa noite, Lari, boa noite, Sofia, boa noite, Yasmin. Primeira vez aqui, que legal. Imagino que tenha bastante gente nova, né? Como eu falei, essa faz parte do programa, essa live faz parte do nosso programa de workshops abertos. Então, vamos começando. Para a galera que está nova por aqui, sejam muito bem-vindas. Esse programa, explicando o que é o programa de mentorias do IBR. Então, esse é um programa que nós do Mentorias Games Brasil estamos fazendo junto com a Women in Brasil, com o objetivo de aumentar o desenvolvimento de mulheres dentro da indústria de desenvolvimento de jogos e esportes aqui no Brasil. É um programa que começou no começo desse mês e vai até o começo de maio. Então, esse workshop faz parte do nosso programa de workshops abertos que estão acontecendo esse mês. O primeiro foi o da Andresa sobre eventos. Hoje a gente vai falar aqui sobre LinkedIn. Semana que vem tem o programa sobre recrutamento e processo seletivo. E o último, que fica ali na primeira semana de maio, vai ser sobre plano de carreira. Então, é um conteúdo bem legal aí que a gente preparou para vocês. E a ideia, quando a gente pensou nesses conteúdos, foi quais eram as habilidades que a gente considerava crucial e essenciais para o desenvolvimento de vocês, né? E para ajudar vocês a entrarem na indústria de games. Então, estou bem animado. O workshop da Andresa na semana passada foi super legal. Então, hoje o sarrafo está bem alto aqui para a gente falar sobre LinkedIn. Rapidamente, sobre a UIBR e sobre o Mentorias Games Brasil. A UIBR é um dos maiores programas de impacto da indústria de esportes aqui no país. Eles já têm uma história muito legal há alguns anos e eles têm esse propósito, esse objetivo de realmente ajudar mulheres, pessoas que se identificam com o gênero feminino, dentro da indústria de esportes. Fora o programa de mentorias, eles também têm um banco de talentos incrível. Você acessa ali no site uibr.com. E o Mentorias Games Brasil é uma organização de educação que veio da indústria de desenvolvimento de jogos. Nosso aniversário de 2 anos é na sexta-feira, inclusive. Então, a gente tem como foco conectar profissionais sênior do mercado de desenvolvimento de jogos com pessoas no começo da transição de carreira, para que eles troquem experiência, para que eles consigam aprender uns com os outros. Então, esse programa de mentorias acho que é uma grande conexão, uma grande combinação das nossas maiores forças. Boa noite, eu vi que uma galera entrou aqui, até um dos nossos mentores, Gui, está aqui. Valeu, Gui. Valeu, Maurício Magalhães também, que é uma das pessoas que ajudou a construir o Mentorias Games Brasil desde o início. Boa noite, Mariana, Jéssica, Larissa, Helene, Valdo e Eliane. E vamos lá, começando aqui, então, sobre o que a gente vai falar hoje, que é LinkedIn. E acho que muitas de vocês devem ter, talvez, às vezes, algo contra o LinkedIn, ainda não conseguiram encontrar, acham que a rede social tem uns problemas. É algo que eu acabo escutando com uma certa frequência quando eu estou falando sobre o LinkedIn. A galera, muitas vezes, ainda não conseguiu encontrar
realmente esse valor que todo mundo fala. E eu entendo vocês, acho que ela é uma rede social que ela é muito diferente das outras, a nível do Instagram, a nível do TikTok, Twitter, Kawaii, por aí vai. Ela tem algumas dinâmicas bem diferentes e é por isso que hoje a gente vai falar sobre ele, porque eu acredito, né, a gente vai falar um pouquinho da relevância dele global, mas hoje na indústria de games é a rede social, principalmente para profissionais, que tem a maior relevância, que tem o maior potencial de impactar a sua carreira de uma maneira positiva. Para a gente começar, eu queria escutar de vocês quais são os desafios que vocês enfrentam na plataforma. Então, assim, quando eu sempre falo nas minhas palestras, sempre falo quando eu estou conversando com pessoas da indústria, o quão importante é a gente trabalhar no LinkedIn. O quão importante é a gente ter uma presença, a gente estar ali com uma certa regularidade, mas a galera sempre traz vários. Ah, não, Antônio, mas é porque isso é de complicado, isso é muito difícil. Um dos desafios, por exemplo, que eu escuto mais, né, é a questão do conteúdo. Muitas pessoas não gostam muito do conteúdo do LinkedIn, da maneira como é feito, então isso acaba afastando elas de utilizar o LinkedIn. Mas eu queria escutar de vocês quais são os desafios que vocês enxergam hoje na plataforma, que aí é legal que eu consigo, a ideia é que ao longo desse workshop a gente vai endereçando eles um a um e eu consiga ter uma noção até legal aí do que vocês estão tendo desafio específico. Aqui a Mariana Queiroz falou: tenho dificuldade de saber como abordar pessoas legais sem parecer interesseira e conseguir respostas e aberturas. Bom desafio. Acho que por ser uma rede social estritamente profissional e que é muito utilizada do ponto de vista comercial, acaba que pode rolar acho que esse essa confusão assim na hora que você estiver falando com alguém, que a pessoa se atrapalha. Então, vamos falar sobre isso hoje. A Mariana Lienemann falou: meu principal desafio é entender os limites entre o conteúdo do LinkedIn e de outras redes sociais quando se trata de compartilhar sobre mim. Acho que, Mariana, isso é uma coisa super importante, tá? Quando a gente fala de LinkedIn, a gente fala muito de pessoas e a gente fala muito das pessoas de histórias. Então, a gente vai falar sobre o que compartilhar sobre mim, bem legal. Eliane, engajamento nos artigos e posts, bacana. Muito relevante mesmo no LinkedIn, essa parte do engajamento. O Mal, para quem está com dúvidas se vale a não ter o LinkedIn bem construído, aí, ó, tá vendo? O Mal, ele é o cara que eu conheci pelo LinkedIn também, então super bacana esse depoimento aí para fortalecer a minha tese. A Mariana ainda trouxe depois, e também de pensar no que postar para ter conteúdo recorrente, aparecendo sempre na timeline. Legal. Isso a gente vai falar bastante hoje, viu, Mari? Pode ficar tranquila. Para a gente já seguir aqui, por eu curiosidade, trabalhei por anos de gerir um perfil de pessoas no LinkedIn, que acabam pecando. Então vamos lá. O meu objetivo hoje é que bom, pelo menos, que você já tenha essa experiência. Com certeza ela vai ser muito útil no que a gente vai falar hoje e quando você for trabalhar no seu próprio perfil também. E aí, passando para a próxima pergunta aqui, para a gente já começar daqui a pouco a entrar no técnico mesmo. Eu queria saber quais benefícios você enxerga na plataforma. E eu ainda vou colocar o comentário do Mal aqui, porque ele já falou um benefício que talvez seja o mais claro, né? É o benefício de você ter acesso à oportunidade de emprego. Então, como eu falei, eu vou usar um termo aqui que é até legal vocês aprenderem, para quem não conhece. Você existe o B2C e o B2B. O B2B são business to business, então é tudo que é de empresa para empresa, e o B2C, que é business to consumer. Então, a empresa B2B, por exemplo, que é muito famosa, pode ser a NVIDIA, que a NVIDIA vende placas de vídeo para outras empresas. Uma empresa B2C muito famosa é o iFood, que vende, que é uma plataforma de delivery para consumidores. Então, as duas têm uma parte B2C também, mas o foco deles é um em empresas e um em pessoas. E eu trouxe isso? Porque o LinkedIn ele tem um foco muito profissional. Então, quando a gente fala isso de conseguir oportunidade de emprego, é porque realmente é uma rede social que ela foi criada para isso. O Instagram não foi criado para isso. Você pode conseguir uma oportunidade de emprego no Instagram? Pode, mas esse não é o objetivo da plataforma. Assim como no TikTok, que é muito entretenimento, vídeos curtos, assim como no Twitter, que tem aquela pegada mais de frases e de conteúdo
muito focado em entretenimento, enfim. Então vamos lá ouvir o que as pessoas estão mandando aqui. A Paula colocou conexão com pessoas que talvez não consigamos contato presencialmente. Excelente ponto. Acho isso, Paula, absurdo, tá? Eu acho que uma coisa que eu vou falar ali na nossa workshop, no nosso workshop hoje, é o como você consegue ter acesso a pessoas do mundo todo pela plataforma. O Álvaro gosta dos insights, networking, chance de conhecer e até falar com pessoas da área, desde locais até gente que trabalha no AAA. Sim, acho que você consegue ter insights da indústria se você segue as pessoas referências, né? Você consegue conhecer muita gente, não só da sua área de games, mas de outras áreas, e gente do mundo todo, até como a Paula falou. A Tati falou, networking sem necessariamente estar em um evento na área, acho que dialoga muito com o que a Paula e o Álvaro trouxeram. A Mariana tive uma experiência muito parecida com a do Maurício. Minhas últimas 2 experiências de emprego eu consegui via LinkedIn, sendo que em uma delas eu fui encontrado com a Red Hunter, tá vendo? É uma plataforma que te dá essa exposição, né? Essa visibilidade. A Eliane colocou oportunidade de networking de qualidade com potencial de parceria sem precisar do presencial. Tô gostando que muita gente já está chegando ali nas mesmas respostas. Acho que isso é legal, porque que mostra que também o que a gente vai apresentar está dentro desse espectro. A Tuane também, que é uma das nossas mentoras do Mentorias Games Brasil, se manter a par do que está rolando na indústria pela visão das pessoas. Sem dúvida, Tuane, eu sigo muita gente que eu sigo exatamente para saber o que, é que elas estão fazendo, para ouvir até uma opinião de um especialista ou de um especialista sobre uma notícia que acabou de acontecer. Muito legal. A Iane colocou acesso a muito conhecimento de qualidade, acho que bastante aí conversando com o que a Tuane colocou antes. E a Mariana falou aqui, o mais difícil, sem dúvidas, é tirar a conexão do LinkedIn para a vida real. Importante esse ponto, Mari. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Como a gente consegue progredir, né? Construir em cima das conexões. Por último, antes de a gente chegar no conteúdo, a Ju, que também é a nossa Project Manager aqui, que está fazendo tudo isso acontecer junto com o time da UIBR, já foi convidada para fazer palestras por causa do conteúdo que crio no LinkedIn. Quem não é visto não é lembrado. Excelente ponto aí, Ju. Acho que o LinkedIn te dá essa exposição, te ajuda a ficar fresco na memória das pessoas, né? Mas vamos lá. Eu gosto sempre de fazer essas perguntas. Acho que a ideia aqui é a gente construir esse conteúdo junto e entender de vocês também como é que a gente consegue fazer esse workshop funcionar para cada uma de vocês. Vamos lá. Começando falando sobre qual é a relevância do LinkedIn, né? Antônio, você fala que o LinkedIn é importante, que o LinkedIn é o melhor de todos, mas não preciso insistir tanto nisso, porque os números falam por si só. Então, hoje, o LinkedIn é a maior plataforma, é a maior rede social profissional do mundo, com uma vantagem enorme em cima do segundo colocado. A gente está falando de mais de 1 bilhão de pessoas que ao redor do mundo estão cadastradas na plataforma, mais de 67 milhões de empresas. E o Brasil, gente, é o terceiro maior país. Só perde para os Estados Unidos, porque o LinkedIn é americano, e para a Índia, porque a Índia tem 1,5 bilhão de pessoas, que é 7 vezes mais do que a gente tem. A China, muitas áreas da China não têm acesso ao LinkedIn, por isso que eles não entram nessa estatística também. Mas para vocês verem, né, que não só a plataforma é relevante, como no Brasil, ela é ainda mais importante e ela tem uma conexão, vai te dar uma conexão ainda maior. Se a gente parar para pensar que 70 milhões de pessoas no Brasil estão no LinkedIn e a gente entender que a gente tem que tirar daí as pessoas que estão até os 18 anos, que é a galera que ainda está no colégio, está no ensino médio, e pessoas que talvez já tenham passado da idade profissional, na maioria das vezes, a gente está falando de uma boa parte da população que hoje está profissionalmente ativa no mercado, né? Então, para vocês verem o quão relevante é vocês estarem nessa plataforma. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora, só para contextualizar, assim, eu gosto sempre de trazer esse conceito. Qual é do ciclo de preparo, plantio, cuidado e colheita? Por que eu gosto de trazer isso, né? Eu trouxe isso em várias aulas que eu dei nos últimos anos, mas eu acho que esse conceito é muito interessante, porque ele traz 2 provocações fundamentais para a gente conversar aqui. A primeira é que a colheita
é o último passo. Então, primeiro vem o preparo, depois vem o plantio, depois vem o cuidado, depois vem a colheita. Porque a colheita são as oportunidades, são os benefícios, são as coisas boas, né? Que a gente já trouxe aqui, os benefícios que vocês mesmos trouxeram. Mas a gente tem que entender que essa colheita, ela vai ser sempre uma consequência do que a gente está construindo. Ela sempre vai vir depois. Então, depois de a gente fazer um bom preparo, depois de a gente fazer um bom plantio, um bom cuidado. Eu trago essa analogia da agricultura, de preparar as coisas, de plantar, de cuidar, exatamente para a gente ter essa noção de fases. Então, a gente vai primeiro focar em preparar, para depois a gente começar a plantar isso, a falar com as pessoas, a começar a construir essas conexões. Tem a etapa de cuidado, que é muito importante. A Mari falou ali de como é que a gente tira essa conexão da vida real para a vida real, como é que a gente cria esse laço. E, por final, a gente está falando da colheita. Segunda provocação legal desse conceito é que é um ciclo. Então, ele está sempre se repetindo. A gente nunca para de plantar, a gente nunca para de cuidar, a gente nunca para de colher e a gente nunca para de se preparar. Porque a cada colheita a gente aprende mais, a gente pode se preparar melhor, a gente pode plantar melhor e a gente pode cuidar melhor, né? Todas as vezes que a gente está colhendo os frutos do nosso trabalho no LinkedIn, a gente consegue aprender e melhorar ainda mais esse ciclo. Começando, né? Como é que a gente pode preparar? Primeira coisa, a gente vai falar sobre o feijão com arroz do LinkedIn, que é o perfil, né? O seu perfil dentro da plataforma. Eu falo que isso é bem importante, porque o perfil é a sua landing page, né? Se a gente fosse trazer para um conceito comercial. O seu perfil, então, vai ser a porta de entrada para as pessoas quando elas entrarem, quando você mandar uma mensagem, quando você pedir uma conexão, quando elas estiverem procurando alguém para uma vaga, né? Um recrutador, enfim. Então, seu perfil é super relevante que vocês trabalhem bem ele. Eu vou até ver se eu consigo tirar minha câmera aqui, só para vocês verem tudo com bastante clareza. Então, o perfil de vocês, a primeira coisa que a gente fala é na foto e o título. Então, aqui, eu recomendo sempre, e aí é uma boas práticas do LinkedIn também, você colocar uma foto pessoal sua de perfil, e é quando a foto de perfil, para não ficar redundante, é uma foto que foque bastante aqui na sua face, né? E que seja uma foto clara, eles indicam que seja uma foto simpática, por assim dizer, que você esteja sorrindo, enfim. Por que isso é importante, a foto? Porque é uma maneira de ele te reconhecer. Então, por exemplo, já vi várias vezes pessoas que eu nunca tinha visto na vida, mas eu era conectado no LinkedIn, eu vi essa pessoa na vida real e eu falei com ela, porque eu já conhecia ela do LinkedIn. Ao mesmo tempo que várias pessoas vieram falar comigo e eu não conhecia a pessoa, mesmo estando conectado, porque a pessoa simplesmente tinha uma foto de anime, tinha uma foto de games dentro do LinkedIn. E aí eu não conseguia adivinhar quem era a pessoa, né? Talvez em outras redes sociais, tudo certo, Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, mas no LinkedIn, o recomendado é que você tenha essa foto um pouco mais profissional. E o título aí é onde você estiver trabalhando no momento, se você não tiver em nenhuma organização, se você está estudando em alguma universidade, é legal. É bom colocar o que você faz, independente se você está trabalhando. Então, por exemplo, se você não está trabalhando em uma empresa no momento, mas você é um analista de marketing, você pode colocar analista de marketing, estudante em tal universidade, analista de marketing, copywriter, palavras-chave, né? Que isso ajuda bastante no processo de recrutamento. Segunda coisa, localização. Gente, isso é muito importante para a nossa indústria de games. A gente está falando de indústria global. Eu já trabalhei para 2 empresas de fora nos últimos anos. Trabalhei para uma empresa dos Estados Unidos e uma empresa da China. E isso só ocorreu porque meu perfil ele estava localizado, né? Então, o LinkedIn faz essa feature super legal de que ele te deixa criar um perfil em várias línguas. Então, português e inglês tá ótimo já, não precisa espanhol, mandarim, francês, italiano. Se vocês quiserem, porque vocês acham legal, tudo bem, mas português e inglês já resolve 99% dos problemas. E aí é legal, vocês podem utilizar ferramentas ali hoje para vocês localizarem isso. Eu recomendo, né, que vocês também estudem inglês, porque é bom para a carreira de vocês, mas para agilizar, eu muitas vezes uso e só corrijo ali para ver se não está nenhum absurdo. Então, localizem o perfil de vocês, tá?
Coloquem também os idiomas, aí são duas coisas diferentes. Uma é tudo que você fizer, você localizar, e o segundo é quais idiomas você fala. Se você falar português, inglês, outros idiomas, coloca aí o nível. Coloca ali um nível intermediário, é básico, é avançado. Por que isso é importante? Porque em muitas vagas o idioma ele é muito importante, né? Ainda mais na indústria de games, que a gente está sempre trabalhando com parceiros internacionais. Então, coloca isso que ajuda o recrutador também e ajuda quando você for falar com outras pessoas. O sobre, que é o famoso about, ali é você contar uma história. Ali eu gosto sempre de contar histórias, assim. Então, de onde você veio, o que é que você estudou, se você tem alguma história legal com games, precisa fazer uma redação, mas é legal você contar uma história e depois o que é que você está fazendo no momento, né? O que é que você está buscando. O sobre é um lugar bem legal para você poder desenvolver isso. A gente vai falar aqui sobre experiência. Então, o que é que eu trago de experiência, né? Muitas vezes eu vejo o perfil da galera que coloca a experiência, mas não explica o que aconteceu naquela experiência. Não dá aquele, não explica se aconteceu, se fez isso, o que é que fez, porque muita gente, eu sei, muitas vezes, eu sei que vocês foram estagiárias, por exemplo, mas vocês fizeram muita coisa. Mas mesmo, às vezes, com um tempo menor ali de trabalho, vocês já estavam eu estava fazendo arte, mas eu também estava ajudando no planejamento, mas eu também estava ajudando no desenvolvimento. Então, é legal você falar sobre a experiência, porque isso adiciona valor, agrega valor a todas as experiências que você tem. Então, quanto mais você conseguir falar sobre a sua experiência ali, melhor. Educação mais certificações. Então, se vocês estudarem em alguma universidade, se vocês fizeram uma certificação específica, coloca ali. Se você quiser, até você consegue colocar um textinho sobre a universidade, o que é que você fez. Hoje em dia, eu sei que muitos das organizações de universidade estão ali, até com uma página no LinkedIn, Centro Acadêmico, Atlética, então vocês também conseguem colocar isso, que é sempre muito legal. Recomendações. Aí eu vou ter até uma recomendação do meu amigo Mal, que está aqui com a gente hoje. Então, super legal. Recomendações é o que a gente chama de prova social. Então, é bacana para as pessoas que entrarem conseguirem entender um pouquinho do que é trabalhar contigo. O que acontece? Às vezes você vai ter uma recomendação de alguém que é conectado com essa pessoa que te recomendou, o que aumenta ainda mais o valor de você ter aquela recomendação ali no seu perfil. Dica: Antônio, eu não sei como conseguir recomendação, com vergonha de pedir, e aí eu não sei como e tal. Uma dica que eu dou a melhor maneira de conseguir uma recomendação é recomendando as pessoas. Então, se eu quero pedir uma recomendação, por exemplo, para o Maurício, a primeira coisa que eu vou fazer é falar, pô, mal, posso te recomendar lá no LinkedIn? Escrever uma boa recomendação, pensar bem, mandar para ele. Você pode, no LinkedIn é super fácil fazer isso, você vai lá e recomenda. Então, isso ajuda bastante, por quê? Porque quando ele vai se sentir, pô, ele me recomendou, eu gostei de trabalhar com ele, vou recomendar ele. Ou até se ele não tiver esse pensamento, você agora pode pedir e vai ser um pedido muito mais honesto, assim, até genuíno, de, putz, eu te recomendei, a gente teve um bom trabalho, e isso geralmente me ajuda bastante. Trabalho voluntário, é legal se vocês trabalharem em alguma associação, alguma ONG, é muito bacana vocês colocarem isso. E eu digo isso porque você também, a gente sabe que você se desenvolve muito no trabalho voluntário, em muitas outras áreas que às vezes você não se desenvolveu ali no profissional, então isso agrega bastante. E por último, assim, que é legal, mas não é tão impactante, são as competências. É você colocar ali todas as competências que você faz no seu trabalho, né, que você desenvolve, você consegue associar o trabalho e outras pessoas também conseguem atestar, né, que você realmente tem essa competência. Então, se ficar alguma dúvida, tá, gente? Tem um delayzinho entre o que eu falo e os comentários, entre o que vocês escutam, né? Então, podem ir mandando aqui e no final a gente vai respondendo elas também. Eu vou colocar só o comentário aqui do nosso mentor, aí, um dos primeiros mentores do Mentores Games Brasil, Gui, falando sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta excelente para construir network e contatos profissionais que podem ajudar no desenvolvimento de carreira e negócios. Currículo para a indústria de games, muitas das vezes, é o próprio perfil e relevância aqui na plataforma. Demais, Gui. Eu concordo 100%. O Gui foi uma das pessoas que eu conheci fora, depois a gente desenvolveu bastante pelo LinkedIn.
Então, se ele falou, tá falado. É uma pessoa que eu também admiro bastante. Então, vamos lá. Então, esse preparo, gente, é legal vocês fazerem, tipo, antes de mandarem as mensagens. Por quê? Porque isso vai aumentar as chances de você ter uma boa resposta, né? Então, dá uma olhada lá, que ajuda bastante vocês pensarem nisso. A apresentação a gente pode disponibilizar depois, até para vocês darem uma olhada. Se vocês não conseguirem, é, se vocês não conseguirem anotar. A Mariana colocou uma pergunta aqui que eu vou responder rápido. Fiquei com a dúvida. Algumas vezes acabamos passando por experiências de emprego que fizeram sentido em determinado momento, mas que hoje não fazem sentido para a carreira que traçamos. Vale a pena manter? Mari, essa é uma pergunta complexa, porque assim, eu vou trazer os prós e contras e eu vou trazer o que eu acho, né? Acho que, do ponto de vista do que, por que você manteria, eu acho que é legal você entender que, às vezes, por exemplo, eu vou trabalhar com games, mas eu trabalhei durante um tempo como, vamos supor, bartender, ou como eu trabalhei como assistente administrativo, e hoje eu quero trabalhar em marketing com games, talvez isso não faça tanto sentido. Eu acho que o LinkedIn, diferente do currículo, você tem uma flexibilidade maior. No currículo, você tem uma limitação ali que é geralmente legal, é uma página, no máximo duas. No LinkedIn, você pode fazer um pouco mais extenso, tá? E eu acho que, às vezes, você vão ter coisas ali que vão ser legais de você, primeiro, habilidades transferíveis. Então, você como assistente administrativo, nesse cenário, né? Você aprendeu organização, você aprendeu como funciona a empresa, você aprendeu como funciona toda a parte logística ali dos contratos. Então, assim, mesmo que você vá para outra área, você consegue utilizar isso muitas vezes, tá? E a segunda, aí eu vou dar uma opinião, assim, que às vezes isso gera uma conexão pessoal muito interessante. Hoje mesmo eu tive uma mentoria com um cara que ele é sênior, é, gerente de parcerias e vendas de uma grande empresa do Canadá, que eu amo a empresa, acho a empresa super legal. E ele, cara, ele começou trabalhando com Airbnb, depois trabalhou na Google, depois ele trabalhou em outras startups, depois ele parou em games. Por que foi legal, às vezes, ele colocar? E ele também, nesse meio tempo, tem uma experiência com educação social, em ONG. Por que foi legal? Porque quando eu fui falar com ele, eu vi, pô, esse cara teve uma experiência tão diferente, vou perguntar para ele sobre isso, vou perguntar com ele sobre aquilo. Às vezes eu posso ter tido uma experiência parecida com ele. Então, às vezes é legal. Eu já tive mentoria com um cara que botou lá, que ele foi durante 8 anos, garçom. E hoje ele era diretor de um estúdio grande na França. E aí eu perguntei para ele. Ele falou, cara, me ensinou a trabalhar sob pressão, me ensinou a gerenciar pessoas, me ensinou atendimento de pessoas, várias coisas que eu uso e eu sou muito orgulhoso disso. Então, existe esse ponto. O que pode não ser talvez positivo você colocar. Se foi algo, às vezes, muito rápido, então foi um mês, você trabalhou lá, 2 meses, às vezes, é melhor você tirar, porque pode ter tido algum problema e tudo, e aí depois para você explicar pode dar mais confusão do que outra coisa. Então, se foi um caso desse, eu acho que vale. E se foi um caso também que você teve algum problema pessoal, que não deu certo, às vezes pode ser melhor tirar. Mas eu acho que assim, no geral, eu enxergo mais pontos positivos você mantendo do que tirando. Mari também falou sobre isso. Se não vai parecer que eu sou uma maluca que trabalhou em coisas totalmente diferentes. Acho que não. Acho que, não sei que você tenha trabalhado, sei lá, em 8 empresas que fazem em 8 indústrias diferentes. Mas se for tipo 2, 3 que estão um pouquinho fora, eu não acho que é nenhum absurdo. Vamos lá, hein? Como é que a gente pode plantar? Primeira coisa, aqui a gente vai falar sobre os posts, né? Que vocês trouxeram ali. Muitas de vocês falaram dos desafios, de um desafio seu que postar. Esse é um desafio que eu tenho até hoje. Hoje eu acho que eu já tenho eu criei um sistema melhor para me ajudar, mas que foi algo que até hoje eu ficava, meu, como é que eu posto, o que é que eu posto e tal, aquela dúvida cruel. Mas eu não posso agradecer suficiente a esse trabalho a mais que eu tive de postar no LinkedIn. Hoje eu acabo tendo uma conta relativamente relevante assim dentro do nosso ecossistema, muito por conta de 3 anos postando coisa.
muitas das oportunidades que eu consegui profissionalmente foram através de pessoas que viram em algum post ou que me seguiram através do post, engajaram. Então, eu acho que é muito relevante, sim, vocês pensarem nisso. E descendo para o tático, né? O que eu posto? O feijão com arroz, participação em evento. Então, você vai para algum evento, posta que você vai para o evento. Games com Latam fez um post, fez uma iniciativa maravilhosa. Acho que a Mari, eu sou conectado já com algumas de vocês, mas eu vi que a Mari postou que ela vai para a Gamescom Latam utilizando o banner da própria Gamescom. Mari, se você puder até jogar aqui nos comentários para a galera pegar. Excelente. Por que isso é legal? Porque as pessoas que vão na Gamescom vão ver que você está indo e podem interagir contigo, mandar uma mensagem, marcar um papo. E segundo, ir para a Gamescom Latam, por exemplo, é uma coisa super relevante. É o maior evento de B2B, assim, um dos maiores do Brasil, sem dúvidas. Então, isso também gera autoridade. E quando você foi no evento, você pode postar um dia que você está lá no evento, uma fotinha do evento. Quando você tira foto com as pessoas lá, com as pessoas se encontrar, depois você volta do evento, faz um post, valeu Games com Latam, fala o que você achou do evento, se estava cheio, se estava vazio, as empresas que você gostou, as pessoas que você conheceu. Ajuda muito, tá, galera? A galera engaja, gera autoridade, gera alcance. Segundo, novos cursos. Esse é um pouquinho mais chato. Tipo, acho que não gera tanto, mas é sempre legal. Tá começando uma universidade nova, tá começando um curso novo. Eu vejo que a galera posta muito isso e eventualmente fica meio... Não gera tanto valor para quem lê, mas se é, acho que um grande curso, vale a pena para outras pessoas que também fazem esse curso interagirem. Início de novos projetos. Aí, se for um jogo que você está começando, se uma nova empresa que você está trabalhando, também muito relevante vocês postarem isso. E, por último, esse aqui eu acho que é o mais legal, e ainda vou colocar um extra aqui que eu esqueci de colocar no slide. Sua visão sobre notícias da indústria. Uma pessoa que faz isso muito bem é o Gui Barbosa, que estava aqui, e tem o outro, Carlos Silva, também faz isso absurdamente bem, que é você pegar notícias da indústria, que nem Raíssa Leal virou personagem no Tony Hawk Pro. Unity lançou nova mudança. Copley comprou o Pokémon GO. São notícias gerais da indústria. E você pegar e falar, você primeiro noticiar aquilo, então você postar e falar da notícia, porque muitas pessoas não acompanham os veículos de jornalismo tradicional, né? Então elas vão ver as notícias pelos posts do LinkedIn e você deixar o que você acha. Tipo, traz a sua perspectiva. Qual o impacto disso na nossa indústria, na indústria brasileira, na indústria global? O Brandas também é muito legal, eu sigo ele demais. Por que isso é legal? Mais uma vez, primeiro benefício, primeiro ponto, né? As pessoas vão ver e vão falar: caramba, eu não sabia disso. Que legal, aprendi alguma coisa com o Antônio, vou seguir ele, porque aí ele vai ficar postando isso, eu já fico atualizado. A Tuane falou lá, vocês também trouxeram essa questão do conteúdo. A gente quer ficar atualizado das notícias da indústria. Então, se você faz isso, com o tempo você vai se tornando uma referência. Segundo, quando você traz a sua visão, você também traz um senso de autoridade. A pessoa vai ler, vai falar: oh, olha o que a Mariana trouxe aqui, a visão dela. Pô, não tinha pensado nisso. Aprendi alguma coisa com ela, vou seguir ela, vou me conectar com ela. Hoje eu sei lá, eu devo receber 3, 5 conexões por dia, por conta muito dos posts que eu faço e da maneira como eu tenho trazido esses pontos, né? Última ideia de post aqui, que eu acho que foi a Mari até que falou, a Mariana. Estou tentando resgatar aqui quem foi que trouxe essa ideia das histórias, né? Eu acho que o LinkedIn é um lugar de contar histórias, sabe? Aqui a Mariana falou de compartilhar sobre mim, Mariana Lineman. LinkedIn é um lugar de contar histórias. Você já deve ter visto. Tem aquelas histórias que são meio clichê, que é tipo, o que bater o carro me ensinou sobre liderança. O que não é legal, eu não acho que... Pode até viralizar às vezes, mas eu não acho que no longo prazo agrega muito valor. Mas eu gosto muito de contar histórias, sabe? Então, de você pensar, por exemplo, como foi que você conseguiu o seu primeiro emprego? Como foi que você resolveu um grande problema? O dia que... Como foi que você... Eu tenho uma história que eu já contei no LinkedIn às vezes, que é como eu aprendi a falar em público. Porque foi um dia que eu fui no Startup Weekend
eu tinha vergonha de falar, e o cara falou, se você, quem não é visto não é lembrado, fale. Eu falei, a gente foi super bem no evento, e depois dali eu comecei a palestrar, comecei a fazer isso. Tudo por causa desse cara que me deu esse insight, de que se eu não falasse, eu não ia ter essa exposição, e se eu não tivesse essa exposição, ia ser mais difícil me conectar com novas pessoas. História super legal, a galera se engaja com ela, pessoaliza, de tornar pessoal o seu post, e a galera geralmente acha super bacana. Então, recomendo muito histórias também, tá? Conta histórias sobre vocês. Eu gosto de colocar uma história junto com a foto, que aí traz, às vezes, uma foto bacana ali, que pode ilustrar um pouco do que você está falando. Eu acho que é um tipo de post super legal. A Marina até falou que, nossa, me deu uma grande ideia. Aí depois compartilha aí. Faz o post, marca a gente no post, e aí a gente dá uma olhada. Comentários. O que eu falo dos comentários? Comentário no LinkedIn é quase um post, tá, gente? E hoje em dia, ainda mais. Agora o LinkedIn, inclusive, te dá métricas de quantas pessoas viram seu comentário, para você ver o quão relevante é. Eu já recentemente, tive comentários que pegaram 500 visualizações. O que, na minha época, começando, há 3 anos atrás, isso é mais do que eu conseguia por post. Então, o comentário, ele ficou muito relevante. As pessoas, não só... E ele não é só relevante para a pessoa que você comentou. Então, ele é relevante para as pessoas da rede da pessoa que você comentou, que vão ver aquele comentário. Então, super legal você pensar no comentário. Ah, Antônio, o que é que eu comento? Cara, olha o post, vê o que veio na sua cabeça do insight, o insight que você teve. Dizem que, e eu percebi isso nas métricas, comentários de 2 a 3 linhas ou mais engajam mais e tem mais alcance, mesmo que não tenha, às vezes, número de curtidas, porque são comentários mais ricos. Então, um comentário de 2 a 3 linhas é sempre legal. Procura comentar com uma certa regularidade nos profissionais que você quer se conectar, né? E, ou às vezes pode ser só um comentário de manter o nome fresco, tipo, parabéns pelo novo emprego, parabéns pela nova oportunidade, por aí vai. Muito relevante, tá, gente? Tony até colocou aqui, o que é óbvio para a gente não é óbvio para todo mundo. Compartilha. Exatamente, Tony. Às vezes uma coisa que para ti é muito óbvia, para as outras pessoas é muito revolucionária. Então, compartilhe na dúvida. Vamos falar aqui rapidinho sobre entender a plataforma. A primeira é sobre efeito de rede. O que é o efeito de rede? Efeito de rede, basicamente, gente, é você... que no LinkedIn, quanto mais conexões você tem, mais fácil é fazer novas conexões. Então, se você tem 1000 conexões, é muito mais fácil você se conectar com alguém novo do que uma pessoa que tem 200. Por quê? Porque o LinkedIn tem a feature do conexões em comum. Quanto mais conexões em comum, via de regra, você tem um sentimento de proximidade, né? Então, se eu tenho 100 conexões em comum com a pessoa e com a outra eu tenho 0, eu vou falar, putz, esse cara deve ser um cara que já está bem na minha rede, vou aceitar. E isso impacta tanto para vocês verem. Hoje eu tenho em torno de 3.700 conexões, tá? Primárias. A conexão secundária é alguém que é conectado com alguém que eu sou conectado. Eu tenho em conexões secundárias mais de 500 mil. E esse número é exponencial, né? Se eu tivesse, quando eu tinha 2.000, esse número era tipo 300. E agora eu aumentei só 1.700 seguidores, 1.700 conexões, e agora eu tenho mais de 200 mil novas conexões secundárias. Feito de rede muito importante. Isso é legal porque pensem comigo. A cada dia vai ficando mais fácil. Cada nova conexão que você tem, ficou mais fácil se conectar. Então isso dá um gás para mim também de pensar que eu estou cada dia um pouquinho melhor. Formalidade. Então, a formalidade é um lugar, como eu falei, profissional. Então, desde o seu perfil, da forma como você escreve, da mensagem que você vai mandar. Eu não gosto de usar, por exemplo, gíria. Eu não gosto de usar você como VC. Eu gosto de escrever você. Entendendo que algumas pessoas vão utilizar, mas eu gosto sempre de manter uma formalidade legal. E aí um ponto, né, que vocês trouxeram muito ali no começo, que foi um mundo se torna uma rua, né? O Mal falou sobre isso, o Álvaro falou sobre isso, a Tatiane Gomes falou sobre isso. O LinkedIn torna o mundo uma rua.
você consegue mandar mensagem para pessoas que moram nos Estados Unidos, que moram na Europa, que moram na África, que moram na Ásia, que moram na Oceania. Gente, é muita gente que você tem acesso, né? Então, não eu acho que quando eu comecei a conversar com pessoas do mundo todo, comecei a achar que era um absurdo. Era toda semana conhecendo gente de outros países, de outras culturas, e para mim isso é uma experiência muito rica. Então, o LinkedIn é uma plataforma que possibilita isso de uma maneira que nenhuma outra possibilita. E aí, quando é que a gente constrói a abordagem, né? Então, eu sempre recomendo que as conexões frias sempre tenham uma mensagem, tá? Então, por exemplo, se você vai mandar uma conexão para alguém que você nunca viu, manda com mensagem. Isso só, por exemplo, eu vi essa pessoa no evento. Tô lá no evento, manda a conexão, não precisa mandar mensagem. Ou você está aqui na palestra agora, está aqui no workshop comigo, pode mandar lá a conexão no LinkedIn agora, que eu já vou dar uma olhada e já vou aceitar. Mas se for uma pessoa do nada, recomendo colocar uma mensagem. E essa mensagem eu recomendo que vocês coloquem ali. Uma conexão pessoal. Então, o que te conecta com aquela pessoa? Se é a sua área, se é a área de atuação, se é a indústria. Eu gosto que você, se for uma pessoa que você admira, né? Que você fale que você admira, que você gosta muito dos jogos que ela fez, gosta muito da empresa que ela trabalha, dos projetos que ela fez, da jornada que ela teve. E tem um call to action, que eu acho que se for só para conexão, gente, coloca ali pô, seria incrível conversar com você um dia. Gostaria muito de me manter conectada com você aqui. Isso geralmente já aumenta muito as chances de vocês conseguirem essa conexão. Lari, eu vi sua pergunta, vou responder ali no final para a gente conseguir ter um tempinho de sobra para fazer uma coisa especial ali no finalzinho com vocês. Como é que a gente pode cuidar, né? A gente falou então do preparo, e a gente falou ali do seu perfil e tal. A gente agora falou do plantio, né? É criar conteúdo, é fazer comentário, mandar mensagem para as pessoas, mandar conexões. Agora a gente vai falar do seu cuidado. Primeira coisa que eu recomendo é que você use o LinkedIn diariamente. Então, eu sei que muitas de vocês não usam o LinkedIn todo dia. Muitas de vocês, então, muitas de vocês vão utilizar o LinkedIn uma vez por semana, às vezes uma vez por mês. Comece a criar o hábito de você usar o LinkedIn todo dia. Pelo menos entrar 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, já está super legal como um começo, né? Por que é legal você entrar todo dia? Porque todo dia você está curtindo post, todo dia você está vendo se entrou uma nova conexão, todo dia você abre a oportunidade de você comentar, de você engajar. Então, comece a entrar. E também, frequência, quer dizer assim, todas as pessoas que você conhecer, peça o LinkedIn, se for uma pessoa profissional. Posso te adicionar no LinkedIn? Por quê? Porque quando você faz esse hábito, com o tempo, você vai, sem dúvida, você vai crescer na sua rede, né? Pode parecer um trabalho de formiguinha, mas até hoje, todas as pessoas que eu conheço, independente do lugar, se eu tenho algum tipo de relação profissional, eu adiciono a pessoa no meu LinkedIn. Engajamento constante. Aqui eu até vou trazer um ponto legal. Muita gente fala que não gosta dos conteúdos que vê no LinkedIn. E a minha dica é você construir o seu feed, porque no final do dia seu feed é muito construído pelo que você segue. Então comece a seguir as pessoas. Siga o Davi Batista, que fala sobre desenvolvimento de jogos, siga o João Custódio, que fala sobre isso, siga a Roberta Coelho, que fala sobre esportes, a UIBR, que tem uma série de conteúdos absurdo, muito bons. E você mesmo vai fazendo essa curadoria, né? Vai garantindo ali que no seu feed vão ter conteúdos que você gosta. E aí, procure engajar, procure comentar nos posts, procura curtir eles, compartilhar esses posts com pessoas que você acha legal, marcar pessoas que te lembram naquele post, porque tudo isso agrega muito na sua presença lá. Por último, reconhecimento e apoio. Eu sempre gosto de celebrar a conquista de outras pessoas, mandar parabéns quando troca de emprego, quando está começando uma coisa nova, aniversários. Eu coloquei como minha meta mandar aniversário para todo mundo do meu LinkedIn, que é bastante gente todo dia, então dá trabalho, mas eu percebi que as pessoas se importam. Eu lembro das pessoas que me deram feliz aniversário. Então eu quero que as pessoas lembrem de mim também com esse carinho. Então eu sempre estou mandando, sempre que eu posso dar uma recomendação eu faço, sempre que uma pessoa está precisando de ajuda eu reposto, enfim. Então essa parte do reconhecimento e do apoio também é super legal, super mega importante.
E aí a gente vai para o último passo, né? É, aí, ó, até uma coisa engraçada, né? O Álvaro contando uma história aqui. Eu lembro de uma palestra de abordar como estranhos, e quando eu falar quem eu era, a gente quase virou amigo. Qual foi essa história, né? O Álvaro era um cara que já comentava muito nos meus posts, estava nas lives, assistia as lives do Mentorias. E aí um dia eu fui dar uma palestra, não lembro exatamente aonde, acho que foi talvez no. Não sei se foi no IAI, acho que foi bem antes do IAI, talvez tenha sido na Campus Party, enfim, em algum desses lugares. E ele chegou e falou: Não, não sei o que, veio falar comigo. Ele falou: Não, eu sou o Álvaro e tal. Eu falei: Pô, como assim? Eu te conheço, pô. A gente já se falou no LinkedIn, eu te conheço de lá. E até hoje a gente se fala bastante. Para vocês verem até, porque ele tinha. Quando ele falou, eu lembrei da foto de perfil, eu lembrei do que ele fazia. Então, importa bastante, tá? É bem legal. Como é que a gente consegue? O que é que a gente pode colher do LinkedIn, então, né? Falando de maneira prática. A gente preparou, a gente plantou, a gente está cuidando agora de tudo que a gente plantou e agora a gente pode colher. Primeira coisa, você pode colher uma recomendação, então trazer, agora que você tem uma boa relação com essa pessoa, se você já trabalhou com ela, teve acho que uma interação ali mais próxima, pode pedir essa recomendação para te ajudar no seu perfil. Oportunidades, como o Maurício trouxe, como várias pessoas trouxeram aqui no chat, sempre surgem oportunidades, seja de pessoas da sua rede, seja de recrutadoras que vão olhar seu perfil, que como você preparou seu perfil bem, está super otimizado, elas vão olhar, pô, que perfil massa, vou chamar essa pessoa para um processo seletivo. Então, as oportunidades acontecem. E o terceiro, que são as conexões. Eu trago isso, né? Eu acho que assim, ó, se não rolar uma recomendação, se não rolar uma oportunidade, você nunca sai no zero. Você sempre tem um retorno positivo. Então, a conexão por si só já é uma coisa legal. Vários aprendizados que vocês vão ter, trocando ideia, interagindo, aprendendo. Então, assim, eu recomendo, eu acho que, para mim, o investimento que eu faço no LinkedIn é algo que me dá um retorno, não só de recomendação, não só de oportunidades, mas, acima de tudo, de grandes conexões que talvez não sejam importantes agora, talvez não tenham nenhum timing para eu fazer um negócio, para trabalhar junto agora, mas no longo prazo, você fazendo um ciclo, você tornando isso um hábito, essas conexões vão se acumulando e oportunidades surgem. E você aprende com elas, enfim. Então, eu acho que vocês sempre estão ganhando, né? Vocês sempre ou vão estar aprendendo ou vão ter alguma oportunidade ali no curto prazo. Eu vou até e agora eu queria fazer uma dinâmica um pouco diferente. É uma coisa que eu fiz em uma das lives do Mentorias e que foi super legal, é fazer uma avaliação de LinkedIn ao vivo aqui com vocês. Então, se vocês quiserem mandar o LinkedIn de vocês aqui no chat, a gente vai avaliar, então, aqui alguns LinkedIns. E aí, a avaliação não quer dizer que eu sei a verdade, que eu sei o que é o melhor de tudo, mas com base nos meus aprendizados desses últimos anos, eu quero dar algumas dicas e vocês podem ver até mesmo na prática como é que isso funciona. Então, se tiver alguma pessoa voluntária, né, que queira participar dessa dinâmica aqui, a ideia, gente, eu entendo talvez que alguns de vocês não gostem muito assim, de a gente estar na live, mas acho que é muito bacana, porque pense que, primeiro, quem não é vista não é lembrada. Então, a pessoa que tiver o LinkedIn aqui já garante várias conexões, porque todo mundo vai ver. E segundo, vocês também vão ajudar as outras pessoas a verem na prática. Então, vamos lá. Vou tirar aqui a minha apresentação de slides e eu vou colocar a minha tela para a gente fazer isso juntos. Então vamos lá, hein? Já temos várias. Ai, gente, tem muita gente que se voluntariou. Vou por ordem de chegada. Primeira coisa, eu vou explicar para a Lari. A Lari mandou aqui. Vamos lá. Como a gente tem acesso a esse número de conexões secundárias? Lari, olha aqui, ó, a gente vai em People. O meu tá em inglês, tá, gente? Mas
isso é uma coisa até boa. Se vocês quiserem praticar o inglês de vocês, colocam, né, tudo em inglês para ajudar no comentário, né? Então, vem aqui, ó, a gente vem first, por exemplo, são as minhas conexões. Como eu falei, tem um em torno de 3.700, ele bota aqui a redonda para 3.500. Se a gente colocar em segundo, olha como esse número salta, 542 mil. Então, a gente vê, né, que a segunda aí, por exemplo, todas essas pessoas aqui, eu não sou conectado direto, mas eu tenho alguma conexão em comum. Então, é isso que é legal. E se você não fizer isso, até você sempre vai ver assim, né? Você clicou, a pessoa aparece aqui, o conexões em comum. Mas vamos lá, hein? Vamos começar vendo aqui o LinkedIn da galera que já mandou no por ordem. Mariana Lee, né, mano? Galera, eu vou ser técnico, tá? Eu não acho que tudo que eu tô falando é verdade. Ou verdade no ponto de vista, é o melhor dos mundos. Mas eu vou trazer muita experiência do que eu falei. Primeira coisa, já seguir e já me conectar aqui, ó. Sem pensar duas vezes. Vamos lá. Primeiro, a gente já dá os parabéns para a Mari, que ela já colocou em português e em inglês. Olha só, foto de perfil perfeita. Tem uma foto ainda do backdrop do CBLOL, que quem conhece, né, sabe o CBLOL, que é o finado Campeonato Brasileiro de League of Legends, mas que quem é da indústria acha massa até essa foto, meu PC deu uma bugada. Vamos lá. Então, primeiro, Mari, show demais aqui. Você já colocou o português e inglês, super legal. Aí a gente vem aqui, colocou foto de perfil, foto da trás, jornalista, apresentadora. Muito legal esse título. Várias coisas aqui que te ajudam com essas palavras-chave. E também um pouco do pesquisando sobre o cenário inclusivo de games. Como você é redatora, às vezes é legal você colocar redatora no Metro World News Brasil, assim. Então, porque isso ajuda. Deixa eu até tirar o comentário aqui da live. Ajuda. Vamos continuar. Depois a gente vem aqui no sobre, né, que a gente falou. O sobre dela, eu achei que ela fez uma escolha interessante de colocar tudo nessa formatação. Eu não sei se foi porque ela fez no mobile e aí ela tentou adaptar para o mobile, mas geralmente não precisa ser dessa forma, você pode fazer a linha até o final mesmo, ela foi quebrando. Mas legal, assim, falando um pouco da história dela, 7 anos de experiência. Eu gosto de colocar aqui também, Mari, às vezes, assim, se você estudou em alguma universidade, colocar isso. Se você trabalhou em alguma empresa que você gostaria de falar mais sobre essa experiência, você pode colocar aqui no sobre. Top skills, aqui o featured, bacana isso também, você colocar alguma publicação, aqui no caso, ela colocou o portfólio dela. Feature, para quem não sabe, eu não falei isso, porque aí eu acho que às vezes você tem que ter uma quantidade de posts maior, e você consegue colocar um post aqui para a galera sempre ver. Vamos ver aqui os posts, então, a Mari já faz posts, ó, então ela já tem posts legais, mas ela não faz com tanta frequência, então ela fez um a cada 2 meses, ela repostou isso aqui, super legal. Aí aqui, ó, ela falando de uma experiência dela, bem bacana. Um tipo de post que eu não gosto muito de fazer, mas que é legal às vezes, é esse aqui, ó, gente, que é o repost, que é você, tipo, pegar um post de alguém e você repostar. Acho que é legal, por quando você não tiver nenhuma ideia e você tiver uma ideia muito legal daquele post, só que ele quebra um pouco o seu engajamento e seu alcance. Então, até se for tipo assim, o cara tá falando sobre uma notícia, vale mais a pena você pegar a notícia e dar a sua visão sobre ela e postar contigo. Para experiência, aí, Mari, vamos aí a dica. Vale a pena você dar uma investida aqui e falar o que você fez como redatora no Metro World News Brasil, o que você fez como auxiliar de comunicação na Imprepag, como estagiária, enfim. Vale a pena, porque você deve ter feito tanta coisa legal, deve ter contribuído tanto, e eu não consigo saber disso sem falar contigo. E tem várias estatísticas que falam que até recrutadores e pessoas passam menos de 30 segundos olhando o LinkedIn de uma pessoa até passar para o próximo. Então, vamos dar uma trabalhada aqui, escrever um pouquinho. Não precisa ser nada muito elaborado, tá? Mas é bacana isso. Educação, a Mari colocou aqui, legal. É bacana universidade, mestrado. Skills, então ela colocou bastante habilidades, né? Que são as competências em português. Legal aqui, que eu não falei, né? Que a Mari colocou
se você tiver algum tipo de medalha, né, aqui como ela própria colocou, você consegue colocar aqui também, que ajuda. Eu não tenho, nunca tive nenhuma dessas, então não coloquei nenhuma, por isso eu também não falei, mas é bem legal da Mari. Línguas, então ela colocou aqui o alemão e o inglês. Eu colocaria o português, tá? Eu gosto de colocar português nativo, até porque você vai falar com pessoas que não necessariamente sabem que você é brasileira. Então você pode botar, tipo, na native português e também ajuda. O que é que faltou aqui, talvez, que fosse legal, Mari? Uma recomendação. Então você pode falar com a galera lá, talvez da Prepag, falar com a galera da Level Up, ou falar com a galera da MetroWorks News Brasil, e ver, então, de ter uma recomendação com essas pessoas. Uma coisa que eu quero fazer aqui, só para também, eu estou falando para caramba, e eu vou mostrar um pouco o meu perfil, bem rapidamente, para vocês verem como é que eu utilizo, tá? Então, aqui, foto de perfil, como eu falei. Se vocês tiverem uma foto em algum evento que foi tirado com foto profissional, ou em palestra, é legal também, porque dá um tchan a mais. Eu coloquei aqui o banner da empresa que eu trabalho, que é a Hint Prep Game Studio. Antônio Guaranis, o que eu faço, fundador no Mentores Games Brasil, business developer e palestrante. Onde é que eu moro, né? São Paulo, Brasil é legal. Português e em inglês, como eu falei. Você consegue conhecer mais sobre o Antônio, né? Eu tenho um link aqui, como eu participo de muito podcast, é legal que a galera consegue ver um link com todos. Meu About, ele é uma redação do Enem, assim, ele é meio grande, mas não precisa ser tão grande assim, eu só quis contar uma história um pouco mais rebuscada. O feature dali, as postagens maiores. Eu tô aí numa saga de postar todos os dias, há uns 2 meses. Não recomendo se vocês estiverem começando. Começa com 2 posts na semana e vai aumentando aos poucos. Experiência. Aí, ó, eu falando e não detalhei muito bem essa última experiência, mas nas outras eu dei uma trabalhada melhor. Aqui vocês podem até usar, assim, ó, talvez esse modelo com pros, os processos estruturados. Aqui eu falo da Hermit, da Yodo One, licenças e certificações, meu trabalho voluntário, recomendações, línguas e interests. Então, só para dar essa referência para vocês. Galera, eu vou confirmar aqui com o nosso time se a gente pode estender um pouquinho. Era para terminar agora às 7 horas, mas vocês mandaram tantas pessoas aqui que quiseram participar, né? Que eu vou ver aqui com o nosso time se a gente consegue estender um pouquinho, nem que seja, para a gente pelo menos fazer mais algumas análises aqui ao vivo. E se vocês quiserem também, pô, eu já recomendo muito vocês se conectarem nos comentários, assim, putz, você viu alguém que está comentando aqui no LinkedIn, vai nos comentários, manda a conexão para essa pessoa, vamos se conectar, vamos aumentar a nossa rede. Vamos aqui para a Larissa Paz, que foi a segunda da lista, que falou, então, aqui dessa parte que se voluntariou. Então, a gente já começa aqui com mais uma pessoa que fez, né, o LinkedIn português e inglês, mas eu não sei se é, se é problema do LinkedIn. O da Lari não está em português e inglês, ela fez só em inglês. E será que ela localizou de baixo e não localizou de cima? Ou tá tudo em um só e ela adicionou? Não sei. A gente vai. Tá em inglês e português. Eu não sei se é porque. É, eu não sei se é porque a Lari teve algum problema no dela, né? Mas não tá em inglês e português, então a primeira coisa, Lari, vamos aí dar um, um gás aí para fazer o de português, porque tem coisa que tá em inglês, aí o sobre tá em inglês, mas o modelador 3D tá em português. Então tá meio. A gente pode dar uma melhorada aqui. Salvador, Bahia, Brasil. Legal esse link aqui, ó. Não falei sobre o link, mas é legal. Portfólio da Lari aqui, de arte. Ele. Será que eu tenho que clicar aqui? Tenho que clicar aqui, bem legal. Bacana você colocar esse link aqui, o seu portfólio, ou seu currículo, enfim. Contact info. Vamos descer aqui. O about da Lari, eu achei que ele podia dar uma. Vi que podia talvez dar uma elaborada um pouquinho maior.
talvez contar de onde ela veio. Eu sei que a Lari tem uma história super legal, ela me contou algum tempo atrás, então, putz, eu acho que essa história teria um impacto muito bacana aqui se ela conseguisse contar ela. Onde é que ela está trabalhando hoje, o que é que ela já fez e tal. Acho que dá um gás. Não precisa colocar o portfólio aqui, se ela já colocou aqui, porque aqui ela nem consegue clicar, né? Aqui consegue clicar. Então, assumindo que a pessoa que quer ver o portfólio já vai ver aqui, pode tirar daqui, Lari. E eu recomendaria você colocar no título também o que você faz na Oca hoje, com o meu amigo Vitor, porque dá uma valorizada também. Vamos seguindo. A Lari não é uma pessoa que posta tanta coisa. Depois aí do workshop, ela vai começar a postar, sem dúvidas. Lari, você que é artista, posta uma peça do seu portfólio. Como mais legal até do que você postar a sua peça, como foi fazer a peça? Tipo, mostra talvez uma peça final, mostra os rascunhos, mostra o processo. Não precisa gravar, mas isso adiciona muito valor. Pouquíssimos artistas fazem isso no LinkedIn, pouquíssimos que eu conheço. E você seria um artista, com certeza, se destacando muito se fizesse isso. Mas, ó, tá participando do sorteio aqui do Mentorias Games Brasil, deu entrevista lá para o IBR, tá cheia da famosa. E aí a gente vem para a experiência, a Lari cometeu o mesmo, não deslize, né? Mas não falou o que ela faz na Oca, né? Podia colocar aqui o que ela faz como modeladora 3D, que ferramentas ela utiliza, ela faz personagem, ela faz cenário, ela faz tudo. Bacana, Lari, você dá uma desenvolvida aqui melhor. A gente, eu vou continuar fazendo aqui, eu espero que a gente consiga manter mais um pouquinho. Só para a gente falar então mais dos perfis que colocaram aqui. A Lari, então, colocou aqui experiência, educação. Podia falar um pouquinho mais de educação, né? Mas não, acho que não é 100% essa parte de você, essa parte de você necessariamente não precisa desenvolver tanto na parte de educação, mas a parte de experiência precisa, skills, e aí faltou aqui também uma recomendação, né? Acho que o Vitor é uma pessoa que, eu estou falando Vitor porque eu conheço muito bem ele, eu também sou de Salvador, conheço muito bem o time da Oca, poderia ser uma pessoa legal para pedir uma recomendação, contanto que você recomende ele primeiro também para dar esse gás. Fechou? Então, acho que esse é um bom análise, posso ter perdido alguma coisa, se vocês até tiverem sugestões, mandem nos comentários. Vamos para o próximo perfil aqui, seguindo a lista. Depois da Lari, veio a Bárbara Ramos. Vamos lá, Bárbara. Bárbara Ramos. A Bárbara também já sou conectado, com certeza. Vamos lá, hein? Vamos lá, Bárbara Ramos. Primeira coisa, estou gostando de ver que a galera já sabe do português e inglês. Então, a Bárbara já fez em português e inglês, já está voando. Foto de perfil também no ponto, perfeita. Legal demais esse backdrop aqui no fundo do. Ai, me esqueci. Do banner, né? Super legal. E é legal que ela que fez, né? Dá para ver aqui que ela colocou que foi uma coisa que ela fez aqui no Behance dela. Então, super bacana isso. Vamos ver dar uma olhada no perfil em português, depois a gente dá uma olhada no inglês. Aqui um ponto, né? Que a Lari mostrou para mim, né? A Lari me ensinou aqui que é legal você colocar esse portfólio aqui, Bárbara. Talvez aqui, ó. A Lari pode dar uma dica aí de como fazer isso, porque aqui a pessoa vai ter que tipo, copiar e colar, e aqui já está meio clique, veja meu portfólio, bem dinâmico. Gostei muito do que a Lari fez. Parte de serviços é legal. Parte de posts aqui, a Bárbara não faz tantos posts ainda, mas também é mais uma do time aí que vai começar a construir conteúdo aqui depois desse workshop. A Bárbara aqui, ó, já dá uma descrita boa, bem legal, Bárbara, de tudo que você fez. Acho que já dá um. Você vê que ela usa uma estrutura que é até bem famosa no LinkedIn, gente, que é isso aqui, ó. Você colocar como se fosse uma lista. Porque aí te ajuda a ter uma coisa mais estruturada e também agrega muito valor que você está fazendo. Educação, ela colocou aqui. Galera que está saindo agora, Tati, Paula, Mariana, valeu demais. A gente estava planejado ficar até às 7, eu vou estender um pouquinho só, porque vi que a galera colocou bastante aqui que quer participar, mas obrigado demais. Qualquer coisa,
deixa nos comentários que a gente dá uma olhada depois. Por favor, me adicionem no LinkedIn para eu crescer a minha rede, vocês crescerem a rede de vocês. Quaisquer perguntas que vocês tiverem também, podem me mandar pessoalmente, que eu estou sempre lá. Educação, licença e certificação, projetos voluntários, super legal aqui, ó. Ela colocou esse projeto voluntário, talvez falar até o que ela fez na casa da musicoterapia. Assim, Bárbara, como você fez aqui, ó, tá show de bola. Já dá uma acrescentada legal. Skills bacana e recomendações aí, ó. A Bárbara já colocou uma recomendação legal do que ela faz, de alguém que trabalhou com ela. Então, talvez ela. E você vê, ó, que interessante. O cara que deu a recomendação para ela foi o cara que ela recomendou. Então, acho que fala muito sobre aquilo que eu trouxe antes, né? Quanto mais recomendações a gente fizer, mais fácil conseguir recomendações. Então, talvez mais pessoas aí do time da Iman Conteúdo, do Estúdio Gaia, poderiam ser interessantes. Adicionar a parte de recomendações. E aqui a Bárbara colocou as línguas que ela fala também, ó. E olha aquilo que eu falei, né? Que a Mari Lineman não colocou português, a Bárbara já colocou português, porque isso indica para uma pessoa de fora que ela é brasileira, ou que ela pelo menos sabe falar português de forma nativa. Então, no mais, eu lembrei agora que a Lari não tinha colocado as línguas. Lari, coloque línguas, que também ajuda bastante. Acho que do da Bárbara é isso, está bem completo, tá? Acho que aqui é mais cortar as arestas, assim, do que qualquer outra coisa. Vamos para o próximo. Se vocês tiverem alguma dica, se vocês discordarem de alguma coisa que eu falei também, super tranquilo, manda aqui que eu quero saber. E vamos lá. Lari, Bárbara, Yasmin Amaral. Vamos avaliar aqui. E todo mundo que está vendo aqui já manda conexão aí para a galera que está aparecendo, porque esse é o espírito da coisa. Yasmin Amaral, já vou conectar aqui também. Da Meliesa. Meliesa é uma faculdade que eu gosto muito. Se estudou com a Lia, já é minha amiga de tabela. Então vamos lá. Estou gostando de ver que está todo mundo aqui bilíngue. Então todo mundo aqui já no português e no inglês. A Yasmin. Vou colocar aqui o comentário da Lari, aqui, que fez aquela coisa maravilhosa do colocar o portfólio no link para vocês verem, enquanto eu falo da Yasmin. Vamos lá, Yasmin. Primeira coisa, olha, o inglês e o português tá o mesmo. Então, acho que você deve ter feito inglês e colocado nos dois e não trocou. Então, acho que esse é um ponto bacana de você dar uma olhada. Mais legal aqui, eu acho que a foto de perfil tá super legal, background, o banner tá muito bacana também, olha, colocando as artes que você fez ou que você trabalhou no projeto, super criativo. 2D, o que é que você faz? Muito bacana aqui. Acho que você pode colocar também Student at Melies, pode ser bacana, mas aqui já tá legal. Vamos descendo aqui, vamos ver em inglês, né? About. Acho que dá para dar uma elaborada um pouco maior. Acho que talvez contar um pouco das histórias, um pouco do que você está fazendo, enfim. Acho que pode ser interessante, tá? Você dar uma pensada aqui, porque I enjoy telling stories through paints, eu acho que é super poético, né? Mas talvez você pensar um pouquinho do que você fez na Melies, o que você mais gosta, quais jogos você trabalhou. Bem legal. Aqui ela já botou o link, como a Lara ensinou pra gente, né? E colocou o link no feature também, se a gente quiser. Eu vou até abrir aqui. Só para. Ai, meu Deus. Ele abre na mesma página. Que o ArtStation dela. Vamos voltar lá. Deixa eu beber água. Acabou a água. Vamos lá. São de São Caetano. Pô, gosto muito de São Caetano. Vamos descendo aqui. A Yasmin também não é uma pessoa que posta mais um aí, ó. Esse time aí de criadora de conteúdo vai ficar forte depois do workshop de hoje. Mesma dica que eu dei para a Lari, dou para ti. Yasmin, coloca aqui, ó. Eu vi que você colocou o projeto, né? Putz, os projetos que você for tendo, que você já teve. Sabe um post que eu nunca vi, mas que seria super legal? Um post com o seu primeiro projeto, ilustração, e seu projeto hoje, tipo, mostrando quanto você cresceu nos últimos anos. Super legal esse tipo de post. Acho que engajaria muito e acho que inspiraria muitas pessoas. Aí a gente vem aqui, ó,
Para a experiência, a Yasmin foi bem aqui, conseguiu falar bastante aqui do que ela fez na Level Up, que é uma empresa super legal aí, uma das maiores empresas de games do Brasil. Como trabalhando aí como aprendiz na Melies, também colocou, super legal, Yasmin, isso aqui que é o legal. Colocou também aqui, ó, deu uma elaborada aqui bem bacana no faculdade, na faculdade que ela teve. Habilidades, recomendações, conseguiu uma recomendação com a Artemisia, super legal. Acho que aí, ó, se a Artemisia for uma pessoa que você gosta de trabalhar, dá para recomendar ela também. Talvez conseguir alguma recomendação da Level Up, seria super legal. Level Up é uma empresa bem relevante no nosso mercado. E também dá. Sabe um outro caso legal de pedir recomendação para professor ou professora, né? Às vezes é uma professora que você tem um relacionamento super legal, vale a pena você pedir uma recomendação para ela e você também recomendar ela, claro. Colocou os línguas, mesma coisa que eu falei ali para a Mari, vale a pena você colocar o português também que você fala. Então, só dá uma olhada nisso, Yasmin, se você fez todo em inglês ou em todo em português. Você fez todo em inglês, né? Mas para você também ter a versão em português aqui. Deixa eu ver se foi só isso que ficou em inglês. Aqui o About também está em inglês. Vamos descer. Tá tudo em inglês. Então, vale a pena você também colocar em português. Seguimos aqui na lista para ver se a gente consegue fazer de todo mundo hoje. Se a gente não conseguir fazer de todo mundo hoje, tá tudo certo. Depois manda mensagem lá no LinkedIn. Vocês também vão aplicando, né? O que vocês aprenderam na live hoje. Mariana Mazzini. Ai, meu Deus, como é que escreve? Manzini de Queiroz, que está indo para Games com Latam. Trabalhando aqui, foto de perfil também ideal aqui, muito legal, bem iluminada, enquadrada ali no perfil, bacana. Gostei também do banner, bem personalizado, publicitária, contato, super bacana. Título, analista de marketing, legal, especialista em estratégia para redes sociais, nerd de carteirinha, gostei. Acho que teve uma marca de autoria aí, legal, ficou diferente. E super, super bacana aqui. A gente desce no sobre bem desenvolvido esse sobre, falando aqui um pouco da história, contando uma narrativa bem legal, o que é que faz, gostei bastante, Mari, bem legal. A Mariana já faz uns posts aqui, como a gente pode ver, então ela trabalhou, fez esse post aqui, ela teve no, aí, ó, pô, trabalhou com a The Walt Disney Company aí, super legal. Eu não sei se ela teve no D23, né, que foi aquele evento grandão. Mas, assim, aí, ó, teve no dia de... Pô, faz bastante coisa aqui a Mari, então... acho que, Mari, o que poderia ser legal que eu senti falta aqui nos seus posts? Criar conteúdo. Então, aqui você está falando... E acho que está super legal você estar indo nos eventos, mas você começar, talvez, a criar um pouco de conteúdo. Falar sobre boas práticas de LinkedIn, boas práticas de Instagram, o que é que você enxerga do marketing de influência, enfim. Acho que você tem uma experiência super legal. Acho que vale a pena você contar mais dessa experiência, né? Vamos olhar aqui as experiências. Olha só. Pô, aí brocou demais. Colocou aqui já a experiência de 2024, 2020 a 2023, detalhou como lista. Assim, perfeito de tudo, né? Aqui só não fez da Insider para não falar que estava 100% perfeito, mas bem legal, Mari, bem legal mesmo. Acho legal aqui que você colocou também na Disney. Eu desenvolveria mais esse Disney, porque eu acho que é um logo super relevante. Trabalhei na Disney, acho que é muito bacana. Então, eu colocaria, assim como você fez aqui, né? Você fez aqui, eu faria também aqui. Educação, legal, colocou aqui o certificado, o que ela fez, licenças. Voluntariado, muito bacana aqui, ainda colocou foto, bem legal. Talvez, mais uma vez, como eu já vi que você é uma pessoa bem dedicada que já fez isso para cá, podia fazer aqui também, né? Talvez de voluntariado. Você teve vários voluntários aqui da Disney. Aqui, ó, recomendações, aí a Mari brocou demais aqui, ó. Já várias recomendações, super legal, Mari, e dá um gás bem bacana, assim. Até, pô, o Rafael Queiroz, um cara que eu conheço, assim, super relevante no mercado. Então, parabéns, Mari. Acho que muito, muito relevante essa parte de recomendações aqui no seu perfil. A gente voltar aqui.
E você vê que, né, várias pessoas que recomendaram ela recomendou também. E vamos descer para as línguas. Ela colocou aqui português, pô, bilíngue aí, ó, native or bilingual proficiency em inglês e também fala espanhol ali. Então, super legal, Mari. Acho que seu perfil tá, assim, bem otimizado, tá? O ponto maior foi a questão do inglês, eu acho. Você colocar em inglês também. Eu notei ali que você não produz conteúdo, acho que você tem um potencial enorme para produzir conteúdo. Uma dica que eu dou é, LinkedIn é muito sobre marcas, assim. Então, putz, se você tem uma história legal na Disney, que você tirou a foto com alguém, ou que você teve um evento, falar da experiência, eu não tenho dúvidas que seria um conteúdo muito bacana e que eu com certeza leria que outras pessoas também. Ah, justo. Então, é, é um cara que eu admiro muito no mercado, sem dúvidas. Vamos lá, hein? Continuando aqui na. é, Vamos ali, Felipe Jamais Figueiredo, vamos só mais duas pessoas aqui, porque eu estou muito teimoso e eu fiquei felizão que vocês falaram. O Felipe eu conheço também, é o cara que já foi em duas palestras minhas e que, se ele falar que ele ainda não fez uma mentoria no Mentorias Games Brasil, ele vai tomar cascudo, porque toda vez que eu vejo ele, eu falo para ele fazer isso. Vamos lá, Felipe. Primeira coisa, a gente checa aqui se está em português, se está em inglês. Interessante, hein? O que é interessante do Felipe? Ele colocou Pixel Artist, Game Developer, Tech Artist. Tecnicamente falando, você não traduz isso. Você pode falar que você é um Pixel Artist, que você é um Tech Artist, que você é um Game Developer. Tipo, a galera não vai chiar tanto. Mas vale a pena você dar uma traduzida aqui, viu, galera? Artista de. Pixel Artist, eu deixaria Pixel Artist, mas aqui desenvolvedor de jogos. Artista Tech Artist, acho que também vai. E junto com a André de Faço Arte, então tá legal aqui. Foto de perfil, muito boa. Gostei aqui do background, imagino que sejam artes que você mesmo fez. Mais uma dica, hein? Seguindo os passos aí da nossa grande Lari, eu vou até colocar o comentário dela de novo. Botou no feature, coloca aqui em cima que fica melhor e você já não ocupa espaço. Colocou um about legal aqui, vamos colocar no português para ficar melhor. Português, olá, meu nome é Felipe. Pô, e o cara super novo aí também, ó, começou com 17, tem 19 anos hoje. Então, legal essa história aqui, Felipe. Olha, legal aí, já faz uns posts bacanas. E você vê, galera, olha que interessante. O Felipe não tem uma quantidade de conexões ainda tão relevante, né? Ainda. Mas, cara, ele já tem posts que tem um engajamento super legal. Eu não tinha esse engajamento quando eu comecei. De verdade. Quando eu tinha essa quantidade de conexões, meu engajamento era 5 curtidas. 10 eu tinha estourado a bolha. Então você vê que essa dica que eu dei de arte, ó, o Felipe já tá botando em prática e estourado no LinkedIn já, ó. Quero ser que nem esse cara quando eu crescer, velho. Felipe, já pega aquele post ali que a Mari fez, já posta, você já tá voando já. Experiência, gostei aqui, como freelancer, né? Talvez, Felipe, uma dica que eu dou às vezes se você tiver um estúdio independente, não precisa nem ser um CNPJ super formal, mas você tem um estúdio, às vezes, com um amigo, que você faz e tal, vale a pena criar a página dele no LinkedIn e colocar aqui, porque dá independente do tamanho, né? Acho que é bacana você ter uma logo aqui, mas tá super legal, gostei de como você explicou a sua carreira de freelancer. Educação, super bacana aqui, feijão com arroz. O que é que tá faltando aqui agora? Pô, uma recomendação. Eu entendo que o Felipe é super novo, né? Então, putz, começou tem pouco tempo, talvez não tenha tido uma experiência tão grande em organizações, mas às vezes uma professora, alguém da saga pode ser legal, alguém que trabalhou como freelancer, eu pediria uma recomendação. Colocaria aqui também as línguas que ele fala, porque, pô, o Felipe aí se ele já colocou o perfil em inglês, já tem um conhecimento mínimo da língua, né? Então ele já pode fazer fila para fora do país. Então, Filipão, já dá para colocar aqui as línguas também, seu nível de proficiência, que me ajuda e ajuda o recrutador também, tá bom? E tudo isso que eu estou falando, gente, vai servir tanto para vocês conseguirem uma vaga, mas para vocês conectarem também. Assim, quando alguém me pede conexão, eu sempre entro, eu sempre gosto de dar uma olhada. Então serve para os dois, tá? Fechou, Filipão? Você também tá super legal aqui, é só aparar essas arestas aí.
E parabéns aí pela sua criação de conteúdo, tá? Fiquei super feliz de ver, acho que você está no caminho. É constância, regularidade, que com certeza você, até o final do ano, já está voando aí no LinkedIn. Colocar a idade no perfil, pergunta aqui da Lari, né? Colocar a idade no perfil pode atrapalhar? Eu nunca coloquei, eu não acho que é relevante, tá, gente? Tipo, acho que o Felipe colocou aqui, mas eu não acho uma coisa tão relevante. Eu acho que eu sei que não ajuda. Acho que ninguém vai te contratar por causa da sua idade. Ninguém vai te contratar porque você tem 25, 30, 40. Eu acho que ela pode criar um estigma. Por exemplo, vou dar uma informação para vocês. Eu tenho 21 anos. Quando eu comecei no LinkedIn, eu tinha 18. Se eu colocasse que eu tinha 18 no meu LinkedIn, acho que a maioria das pessoas ia falar, pô, esse cara acabou de começar, não vou nem ver. Como eu não colocava que eu tinha 18, eu só falava o que eu achava da indústria, as pessoas só me tratavam como um profissional da indústria. Então, elas não tinham o preconceito de eu ser muito novo e achar que, por eu ser muito novo, eu sou muito inexperiente, eu não sei nada. Não, eu era muito novo, mas eu estudava muito e sabia alguma coisa. Então, eu não recomendo. Não recomendo. Eu não acho que tem nada a ganhar e tem a perder. Vamos lá, hein? Estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final. Ai, meu Deus. Quem é a próxima? A Eliane Bondim. Só tem mais a Eliane Bondim e o Thiago, né? Então a gente vai até o final aqui, porque pô, todo mundo aqui tem que. Vamos lá, hein? Bordim, Eliane Bordim. Senior Coordinator. A gente já começa com aquela conexão aqui, já manda a conexão para ela. E vamos lá, hein? Gostando de ver a galera bilíngue aqui, já falando do inglês e do português. Então, aqui, ó, vamos conferir aqui. Aqui, ó, português e inglês, bem feito, super legal. Vamos deixar o português aqui para a gente ir seguindo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, foto de perfil. Dá, Priscila, vou fazer o seu também. Eu tinha visto ali no final, eu acho. Cadê? Aqui. Tá, vamos fazer até o final, então. Vamos lá, hein? Foto de perfil também perfeita. Ainda gostei que ela colocou um background diferente, né? Cara, esse banner aqui, lindo. Gaming Law, com controle, com isso, cara, muito legal. Já ganhou vários pontos. Vamos dar uma olhada aqui no About. Super interessante nessa formatação que ela escolheu, utilizando aqui ai meu Deus, os emojis, né, para dividir. Bem legal, Eliane, super legal. Já mandei aqui a conexão. Vamos About perfeito e ela já está gabaritando até o momento, né? Feature, ela faz várias coisas aqui, hein? Já criadora de conteúdo, faz bastante artigo no LinkedIn. Dá uma olhada aqui, ó, bastante coisa. Eliane, eu acho que você tinha botado uma pergunta ali no começo, que eu lembro do seu nome, que era a pergunta de falar sobre artigo. E eu acho que hoje em dia o algoritmo ele não dá muita moral para artigo, tá? Eu mesmo nunca fiz um artigo no LinkedIn. Eu acho que às vezes dá menos trabalho e você tem um resultado melhor a nível de engajamento e alcance se você fizer só um post bem feito, assim, bem feito, tipo, muito texto. Porque o artigo, eu acho que já afasta as pessoas. As pessoas já ficam, meu, artigo, muita coisa. Eu acho que teve uma época que o LinkedIn ele favorecia artigo, hoje em dia ele não favorece tanto mais. Então, se é uma coisa que você curte muito fazer, pode continuar fazendo, mas também alterne um pouquinho com os seus, ai meu Deus, com posts baseados nos artigos que você faria. Legal aqui a parte de experiência, acho que dá para ela dar uma elaborada melhor, né? Ela com coordenadora sênior, acho que ela deve fazer muita coisa na de Simone Blanco. Então, Eliane, dá para você acho que dar uma elaborada legal aqui do que é que você faz e tal, em cada uma dessas experiências. Precisa ser muita coisa, pode fazer que nem a Mari fez, de colocar ali, que nem você também fez aqui com os emojis. Acho que seja uma pessoa bem experiente, né? Não precisa de talvez. Eu faria de todos, pegar um dia, 30 minutinhos, acho que você mata isso, porque ajuda bastante, tá, Eliane? Educação legal, licença de educação, habilidades, publicações aqui, bacana, isso que você botou. Línguas, gostei aqui, olha, pô, a
Eliane, inclusive, é trilingue e fala inglês para português. Show demais. Acho que vale aqui você colocar também. Deixa eu só checar o meu WhatsApp aqui para ver se eu não estou. Vamos dar uma olhada, hein? O que eu acho que seria legal aqui, Eliane? Eliane, eu nem sei se está mais na live, eu não consigo ver quem está na live. Mas se ela tiver, né? Eu acho que vai pedir umas recomendações. Você até como tendo muita experiência, né? Deve ter trabalhado com dezenas de grandes profissionais na sua carreira. Vale a pena você recomendar uma galera, pedir algumas recomendações também. Acho que vai agregar muito o seu perfil, que já é de cara muito forte, tá? Um perfil bem forte. Acho que essas questões ali que em uma hora você pede as recomendações para a galera, recomenda uma galera, escreve as experiências ali, você já tem um perfil super legal, continua produzindo conteúdo, né? Acho que você está no caminho certíssimo. Faltam 2 pessoas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não vou fazer o da Tatiane, porque a Tatiane disse que saiu, né? Então, ela não vai conseguir ver. O Thiago José dos Santos. Thiago, dá um sinal de vida que você está aí, porque eu sei que a Priscila está aqui, a Priscila falou aqui, ó. A Eliane tava, valeu, Eliane. Que bom que você viu. Já me conectei contigo, depois aceita. Priscila aqui, ó, falou que pediu. Então, vou fazer o da Priscila primeiro e depois eu faço do Thiago. Se o Thiago estiver aí, dê um sinal de vida, Thiago, para a gente também não segurar todo mundo aqui. Vamos lá, Priscila Ferreira. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, Priscila, eu estava em BH ontem. Ontem eu fui para BH, passei um incríveis um dia em BH, cheguei segunda e saí terça para fazer um evento no Atlético Mineiro, mas estava lá, gostei muito da cidade maravilhosa. Vamos lá. Começando aqui, inglês e português. Será que está com inglês e português? Está com inglês. Mentira, Priscila. Olha só que exemplo. Criei só para participar da mentoria. E já está com 200 conexões. Que isso, hein? Pô, voando baixo, Priscila, aqui. É bem legal, Priscila. Parabéns. Gostei já. Pô, já criou rápido, já está em inglês e em português. Vamos deixar no português para ficar mais fácil. Vamos lá. Ai, meu Deus. Gostei aqui, ó. Foto de perfil, como eu falei, né? Ideal. Foto ali da face, bem iluminada. Show de bola. Banner também, super bacana esse banner que ela colocou da arte dela. Cosmaker, figurinista, games e esportes, criadora de conteúdo. Bem legal esse título e com o link aqui, até agora gabaritando tudo com o link do Instagram dela. Pô, Instagram também massa, ele 20 mil seguidores, super bacana. Vamos lá, hein? About dela bem forte aqui, ó. Já botou aqui, explicou os anos de experiência, a expertise. Super legal, Priscila. Vamos ver se ela botou no inglês também. Aí sim, pô, Priscila até agora tá jogando duro. Aí vem nos posts. Legal, Priscila, já tá postando bastante coisa, ó. Colocando aqui o que ela fez. Super legal. Uma dica que eu vou te dar, ó. Eu vi que você fez um post em inglês e outro em português. Você está fazendo então, esse post em português, esse post em inglês. Eu tive esse problema, que era, eu sempre fazia um post em inglês, outro em português. Não tem problema você fazer post em inglês. Só que o seu objetivo, o seu público-alvo tem que ser de fora do país, né? Porque se você tiver, assim, eu quero me conectar com marcas brasileiras e com empresas brasileiras e com vagas brasileiras, e você só faz post em inglês, esse público não vai conseguir entender tanto, né? Então, vale você entender qual é o seu objetivo e, sendo seu objetivo faz post naquela língua, porque vai ajudar. Eu tive esse mesmo problema até ano passado, e aí eu falei, cara, quero focar no Brasil por enquanto, depois eu vou para fora. Fechou? Mas super legal que você já está postando aqui. Sabe uma coisa que seria super legal, Priscila, se você fizesse? Making off. Tipo aqui, putz, você tem aqui, ó, os cosplay que você faz, que são super legais. Como foi fazer o cosplay? De onde você pegou as referências? Talvez, tipo assim, ó, esse Killjoy do Valorant, que é uma personagem, né? Putz, bota talvez a personagem e o cosplay, usa cosplays antigos, enfim, dando ideias de posts aqui que podem ser legais. Você manda, legal fazer os dois, colocar em português e inglês no mesmo post? Então, Priscila, é uma coisa que uma galera faz. Eu já fiz. Eu acho que no final do dia você
não agrada nenhum dos dois mundos. Tipo, se for um post, é isso. Se você realmente tiver, não, Tony, é 50-50. Eu quero muito falar com o Brasil, quero muito falar com o inglês, vale. Mas eu acho que o post fica pior se você fizer isso, sabe? Então, se você tiver, se esse não for o seu caso, foca no que você tem mais retorno. Tudo bem você fazer um post em inglês de vez em quando, mas o que não pode é você fazer muito post em inglês para uma base brasileira, fazer muito post em português para uma base internacional, ou tentar fazer os dois, porque aí você não agrada a ninguém. Falando aqui da experiência, super legal aqui, ó. Ela colocou bastante coisa nas experiências bem relevantes. W7M super forte, Banco do Brasil também, conheço, como todo mundo conhece, né? Também trabalho como freelancer, super legal. Educação, que ela estudou na boa e velha UFMG. Línguas, skills, o que é que tá faltando aqui? Recomendações. Acho que vale, Priscila, você pedir recomendação aí para a galera da W7M, ou para a galera do Banco do Brasil, ou para alguém que você trabalhou como freela. Acho que sim, agrega muito no seu perfil. Se você conseguir algumas recomendações, seu perfil já vai ficar bem forte. E, pô, se você está com 200 conexões, tendo aberto seu LinkedIn menos de um mês, pô, seu delta, a sua curva de crescimento tá absurda, né? Daqui a final do ano, você tá voando aí, que nem você tá voando no Instagram. Galera, acho que a gente finalizou. Vamos ver se tem alguma pessoa aqui. O Felipe não deu sinal de vida, né? Era o Felipe que... Não. Ai, meu Deus, quem era que tinha que dar sinal de vida para eu falar? Eu li o nome dele. Vamos ver. Thiago. Thiago Santos não deu sinal de vida. Porque ele mandou mensagem, né? Pelo menos eu vou me conectar com ele aqui no LinkedIn. Vou mostrar aqui o LinkedIn dele. Cadê? Thiago José da Silva. Ai, meu Deus. Thiago Santos. Vamos lá. Aceitar aqui a conexão dele. E só mostrar o perfil dele aqui, porque ele não está aqui, ele não vai conseguir colocar em prática, mas já vou seguir ele também, mas só para mostrar aqui. Geralmente o perfil dele está bem forte, inclusive, super bom. Se ele ver a gravação, Thiago, parabéns, você está bem forte. E o da Tatiane Gomes também, eu vou, porque eles mandaram, né? Acho muito justo. A Tatiane eu já sou conectado com ela também, a gente já conhece, então tá em casa. Acho que foi isso, galera. A gente estendeu um pouquinho aqui, porque eu acho que essa parte também vocês aparentemente gostaram. Então, eu fiquei feliz aqui de a gente fazer isso junto. Aí, ó, Priscila já ganhou recomendação, inclusive, ali da Mari. Então, agora vou até voltar aqui a parte da apresentação. Queria agradecer a todas por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigado por acompanhar a 7h30. Esse é um assunto que eu amo falar sobre LinkedIn. Então, fiquei muito animado aqui de estar conversando com vocês hoje. Espero que possa ter ajudado um pouco vocês. Se conectem entre si, se conectem comigo, aumentem a rede de vocês. Acho que isso vale bastante. Se tiverem alguma dúvida que ficou, manda ali no meu LinkedIn. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu juro que eu respondo todo mundo, porque agora chega período de Games com Latam, minha agenda começa a ficar super atribulada. Mas no mais é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Mar, que ficou aqui até o final da live, em vez da gente estender quase 40 minutos. E obrigado a todas que estiveram conosco e vejo vocês na semana que vem, no nosso próximo workshop, que vai ter sobre processo seletivo. Valeu, galera!